Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI, essa fantástica ferramenta. Na verdade, essa dica vai ser usada para quem nunca usou o Power BI e que você pode, de alguma maneira, já começar a criar gráficos sem ter nenhum conhecimento. Então vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Eu vou pegar aqui no Power BI Desktop, tá? Eu tenho essa última versão atualizada que é atualmente no mês de maio. Você tem aqui um botão chamado Faça uma Pergunta, tá? Bom, primeira coisa que eu fiz foi clicar aqui no Obter Dados, associar uma planilha do Excel, que é essa planilha aqui, ó. Então eu tenho aqui cliente, município, UF, descrição, gerente, vendedor, categoria, N outros dados, ó, quantidade, preço, aqui eu tenho uma data, tá? Muito bem, olha só, sem fazer nada, hein? Nada na mão esquerda, nada na mão direita. Se você der um double clique no fundo da tela, olha, faça uma pergunta. Muito bem, então eu vou colocar assim, eu quero saber a quantidade, tá? Espaço, olha ela, já somou a quantidade, já exatamente pegou 880 mil, que é o campo quantidade. Pera aí, Renatão, e se eu colocar, quero saber a quantidade média, então você usa uma função chamada average de quantidade. Olha o que ele colocou ali. Vamos ver, average de quantidade, que é aqui quantidade. Bom, mas olha só, ele lista todos os seus objetos, que na verdade ele analisa o nome dos campos que ele está utilizando na tabelinha para que ele possa fazer as associações, tá? Então quando eu coloco aqui, ó, quantidade média, se eu colocar aqui, ó, by o F, olha o fundo da tela, 37,86 é a quantidade média geral. Então se eu escolher aqui, by, eu tenho um campo chamado categoria. Então a quantidade média por categoria. Tá? Olha o que ele fez. Dá um clique no fundo da tela. Olha o gráfico que ele montou. A partir desse gráfico, você vem aqui e faz tudo que você conhece de colocar rótulo de dados e assim por diante. Tá? Vamos dar um double clique no fundo da tela de novo. Eu gostaria de saber agora, por exemplo, quantidade. Então vou dar um count de quê? De pedidos. No caso eu não tenho pedidos, mas eu quero saber a quantidade de vendas. A venda eu posso pegar pela própria UF. Né? Então, quando eu coloco aqui, ó, quantidade, eu tenho 23 UFs, ele contou quantos UFs eu tenho, tá? Vamos a mais um cálculo aqui, eu quero saber o faturamento, que são dois campos ali, né? Muito bem. Se eu colocar aqui, ó, soma, abre parênteses, ele já está somando alguma coisa ali, né? Bom, mas eu quero somar a quantidade, só que a quantidade vezes, tá? Eu tenho um campo chamado preço, olha o que ele fez, ó, quantidade vezes preço, já somou. Se eu der um espaço, tá, mas você quer somar por algum gerente, vendedor, então eu posso também colocar aqui by gerente, tá? Eu quero saber a quantidade por gerente. Tá ali, ó, já somou. Mas eu tenho um campo também que eu posso escolher aqui as, e quando você escreve sempre a palavra AS, que é o S, e dá um espaço, ele coloca, você quer como? Na forma de tabela, matriz, mapa, gauge, gráfico de linha, olha só que legal. Então aqui você tem um monte de informações. Vamos escolher o Line Chart, que é o gráfico de linha. Olha, já desenhou, muito bem. Você clica no fundo da tela e o seu gráfico está montado, e aí você pode dispor aonde quiser. Bom, eu coloquei aqui no, no browser, tem se você pesquisar aí no Google, tem lá, Tips for Asking Question in Power BI, Question and Answer. Ou seja, olha aqui para baixo, olha só, aggregates, são as palavras-chave que você vai utilizar. As palavras temos aqui, ó, total, sum, amount, articles, comparações, ó, um versus o outro, contradições, data. Olha só, aqui de data é muito legal. Ó. O Power BI reconhece a maioria dos termos. Dia, semana, meses, anos e assim por diante. Tá? E aqui tem alguns exemplos. Então, nesses exemplos que ele colocou, eu posso chegar, vamos lá, double clico no fundo da tela, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero saber a lista de quantidades. In the last, vou colocar in the last. Quantos anos? Vamos colocar nos últimos. Olha lá, já colocou. Olha o gráfico ali embaixo, já colocou, perfeito, né? Mas se eu quiser colocar assim, in the last 4 years, nos últimos 4 anos, olha lá, já me deu 401 mil quantidades. Vamos dar um back aqui, ó, para ele deixar esse formato aqui, ó, já colocou, pronto, olha ali, ó. E esse gráfico já me mostra exatamente quantidades, o que? Diária, tá vendo? Se eu passar o mouse ali em cada uma das minhas
é diariamente, tá? Então significa que, vamos dar um Alt Tab, eu tenho aqui, ó, datas relativas, tá vendo? Ó, conte o número de pedidos nos últimos 6 dias, tá? Que mais? Nomes, pronúncias, comandos de consulta, ó, sorted, tá vendo? Você pode colocar sort by direction, group by, tá vendo? Você pode escolher o nome dessas palavras-chave do jeito que você quiser, ó. Top N aqui, ó, os top Ns. Então vamos colocar os top, ó, top são os tops, né? Então, se eu colocar aqui, double clique no fundo, colocar aqui, ó, list top 10, list top 10, então ele já sabe 10 o quê? Clientes, vendedores, eu quero os 10 maiores clientes, tá? Top 10 clientes, tá? E você teria que montar os dados aqui. Ou então, selecione os top 10 UFs, e aí você pode mandar somar as vendas, que seria aqui a quantidade, vezes o preço, caso você não tenha o campo calculado, né? Tá vendo? Ele já coloca ali os dados, ó, quantidade de UF, top 10, ele botou aqui as 10 maiores UFs, tá? Dá um Alt Tab novamente. Enfim, aqui são exatamente essas informações que você deve utilizar. Uma vez que você montou o seu respectivo gráfico, aí, amigo, você pode fazer o que quiser. Toda a parte de formatação que você conhece, você pode também rearranjar dados aqui, por exemplo, aqui, ó, na média de categorias, ó, o que ele colocou aqui? O botão direito, ele escolheu média, tá? Se você quisesse qualquer outra função de agregação, basta você selecionar, né? A categoria que ele colocou aqui, perfeito, olha só, vou pegar esse gráfico, vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui numa outra página só para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu colocar aqui tamanho na exibição normal para visualizar melhor. Então eu tenho aqui um gráfico de categoria com a média de quantidade, né? Então, se eu colocasse o preço médio aqui também, olha o que ele faria ali, ó. Vamos colocar um gráfico comparativo dessa maneira. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que você pode mudar o que você achar melhor. Não quero por categoria, eu quero por gerente. Tá, tira a categoria dali, coloca o gerente, tá? Aqui ele tem o preço, ele somou. Não, eu quero a média, olha lá, tá vendo? Ele faz um comparativo de média e assim, o gráfico é seu, a partir daqui você faz o que quiser. Então, essa ideia justamente de você ter a oportunidade de fazer uma pergunta, né? Quando você clica aqui no botãozinho de fazer uma pergunta ou double clique no fundo da tela, você já começa a interagir com o Power BI. Então, use e aproveite todos os recursos que ele permite. E eu sugiro assim, ó, estude a sua fonte de dados. Quanto mais mastigado o dado você trouxer para o Power BI, bem melhor, né? Alguns recursos não estão disponíveis quando você utiliza banco de dados com Direct Query, porque no Direct Query o dado está direto no banco de dados. A conexão ele não traz para o Power BI o import e joga os dados na memória. Não, a consulta é feita direta no banco de dados. Então só se ligue nessa ideia aí, se for Direct Query ou import, ou então através de qualquer outra fonte de dados que você tiver aqui no Power BI. O Power BI tem aí o robozinho que vai analisar essa estrutura de dados que você tem e é ela que servirá para interagir com o perguntas e respostas. Bom uso, aproveite e qualquer treinamento que você precisar do seu time, fale diretamente comigo.